Perfeito. Pedro, você está bem? Tudo bom, Ulisses? Tudo bem. Está escutando bem? Estou escutando. Então, tá bom. Então, o professor Pedro vai encerrar esse nosso primeiro dia de simpósio. O Pedro é uma das recentes ótimas aquisições da Universidade Estadual de Campinas. Ele é professor da área de imunologia aqui no Estúdio de Biologia. E o Pedro ganhou notoriedade no início do ano, foi um dos pesquisadores, e eu digo isso não apenas na esfera nacional, na esfera mundial, foi um dos pesquisadores que respondeu mais rápido à pandemia de coronavírus, e ele fez uma caracterização do mecanismo, de um dos mecanismos que certamente contribui muito para que pessoas com obesidade, diabetes, sejam mais suscetíveis à doença, e eu tenho certeza que ele vai contar essa história com detalhe aí para a gente. Então, Pedro, muito obrigado. Antes de você começar, já te dou parabéns pelo excelente trabalho, e agora a gente quer aprender com detalhe como é que tudo isso foi feito. Primeiramente... Pode compartilha para a gente ver se vai dar tudo certo. Vamos ver. Estão vendo? Sim. Sim. Perfeito. Pode seguir em frente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito relacionado a esse problema que todos nós estamos vivendo. E falar depois, né, de inúmeras palestras aí de alunos, de professores, estão de altíssimo nível. Então, estão todos de parabéns. Acho que o evento está excelente. E o que eu quero contar um pouquinho para vocês, então, é como que o meu lab começou a contribuir para o entendimento dos mecanismos patofisiológicos relacionados à Covid-19. Então, nós começamos esse trabalho lá em março, relativamente antes até de termos o primeiro caso de Covid aqui na região de Campinas. Quando a gente mandou esse projeto, na verdade, a ideia era fazer em modelos animais, e a gente acabou descobrindo aí que os modelos animais não eram infectados pelo SARS-CoV, o agente causador da Covid. E aí a gente optou por um outro modelo, então, com células humanas, para entendermos um pouco sobre essa patologia. Então, como o título fala, a ideia é imunometabolismo em tempos de Covid-19. Mas o que é imunometabolismo? Então, é uma área recente da imunologia, onde nós pegamos os conhecimentos que nós tínhamos super complexos sobre metabolismo celular e juntamos isso ao estudo do sistema imune. E a intersecção entre essas duas áreas, historicamente distintas, deu origem a essa nova área do conhecimento, uma nova fronteira de conhecimento dentro da imunologia, que é justamente essa área de imunometabolismo. Como que vias metabólicas regulam a função de células imunes e a conversa, a comunicação entre essas células. Isso é importante, como exemplo aqui mostrando no caso de infecções virais, porque diferentes tipos de vírus modulam diferencialmente vias metabólicas para favorecer a sua replicação, para promover a evasão do nosso sistema imune, para promover a infecção viral. Então, existem vírus que vão aumentar a taxa glicolítica, outros vírus que vão induzir a síntese de nucleotídeos ou a síntese de lipídios, produção de espécies reativas de oxigênio e por aí vai. E isso tende a ser relativamente específico para famílias de famílias virais ou para até diferentes vírus em específico. E nós sabíamos já lá em meados de fevereiro, março, que pessoas com diabetes e obesas pareciam ter uma maior gravidade ou desenvolver uma forma mais grave, com uma maior frequência da Covid-19. E é importante a gente ter em mente que a quantidade de pessoas diabéticas e com sobrepeso no Brasil é muito grande, então 10% de pessoas diabéticas, mais 50% da população com sobrepeso, sendo que dentre essa população 20% é obesa. Então, se a gente pega essa porcentagem, essa quantidade de pessoas com diabetes e obesidade, é muito grande o número de pessoas em risco de desenvolver a forma grave da Covid-19. E é lógico, essas doenças, a obesidade, a diabetes, a obesidade está relacionada a diferentes
comorbidades, certo? E agora a gente pode incluir, dentre elas, as infecções virais, que já se sabia, mas agora a Covid-19 também. E por volta de junho saiu esse trabalho, então já tínhamos esses indícios da maior gravidade da Covid-19 em pessoas diabéticas, obesas, mas não tinha um dado em si mostrando isso. E veio esse trabalho aqui, um trabalho epidemiológico, mostrando que pessoas diabéticas com a glicemia sanguínea não controlada tinham a maior chance a vir a óbito pela Covid-19. E a gente já estava trabalhando com Covid, mais ou menos dentro da linha de imunometabolismo, e esse trabalho aqui nos saltou os nossos olhos. E nós desenvolvemos, então, com a ajuda do Robson Carvalho, do Helder Mackay, um modelo para analisar dataset de single cell sequencing de células do lavado broncoalveolar de pacientes, de pessoas saudáveis ou com Covid-19 mediano ou grave. E nós observamos que os monócitos eram a célula mais frequente, ou as células CD14 positivas, que eram as células mais frequentes nesse lavado broncoalveolar. E nós, então, fizemos um modelo in vitro, onde nós pegamos monócitos de pessoas saudáveis e infectamos com COVID-2, o agente causador da Covid-19. E nós observamos que sim, o vírus infecta esse monócito, ele é capaz de se replicar dentro desse monócito. E uma vez que o vírus entra e infecta esse monócito, ele, além de replicar, ele induz um aumento na expressão de ACE2, que é o receptor que ele usa para entrar em células-alvo, de interferons, tanto do tipo 1 quanto do tipo 3, e de citocinas pró-inflamatórias relacionadas à tempestade de citocinas, que a gente tem escutado falar bastante em pacientes com Covid-19 grave. Então, a ideia é, qual o mecanismo que o Covid, uma vez que ele infecta o monócito, leva a essa produção de mediadores inflamatórios, produção de interferon e a sua replicação. Então, com a ajuda do Daniel Martins, aqui do IB, nós fizemos um proteoma desses monócitos infectados e, para nossa surpresa, nós observamos que várias vias relacionadas ao metabolismo celular, principalmente ao metabolismo de carbono, estavam altamente moduladas na infecção pelo COVID-2. E nós já sabíamos desse trabalho que tinha saído relacionando diabetes com a maior gravidade da COVID, e nós fizemos então um experimento relativamente simples. Nós pegamos monócitos, cultivamos esse monócito em diferentes concentrações de glicose, ou seja, concentrações de baixa glicose, que a gente observa em pessoas, concentrações de normoglicemia, ou seja, ali abaixo de 100, e concentrações de hiperglicemia, que a gente encontra em pessoas diabéticas e obesas. E quanto mais glicose, mais o vírus se replica nesse monócito. Então, para mostrar meio que uma prova de conceito desse achado, nós pegamos monócitos de pessoas obesas e pessoas saudáveis, isolamos esses monócitos circulantes e infectamos com COVID-2 e analisamos a quantidade de vírus dentro desse monócito. E observamos que realmente pessoas obesas e diabéticas têm uma carga viral maior quando os monócitos são infectados, comparados àqueles monócitos obtidos de pessoas magras. Então, para tentar entender um pouquinho sobre o mecanismo por trás disso, o que nós fizemos é olhar de novo esse dataset de single cell sequencing, RNA sequencing, e olhar para o cluster de células CD14 positivas, que são preferencialmente os nossos monócitos de pessoas com Covid-19 grave ou mediana. E observamos que genes da via glicolítica estavam altamente enriquecidos nesse cluster de células CD14 positivas. Então, o que nós fomos fazer é, bom, o monócito, quanto mais glicose, mais o vírus se replica. Os genes da via glicolítica parecem estar aumentados. Então, vamos medir a atividade glicolítica uma vez que a gente infecte esse monócito. E nós infectamos o monócito não somente com o COVID-2, mas também com outros 2 vírus de RNA que causam essa síndrome respiratória aguda, como o RSV, o vírus sincicial respiratório, e o vírus da influenza H1N1. E o que nós observamos é que o vírus do COVID-2, mostrado aqui em verde, ele induz uma alta atividade glicolítica no monócito, que é diferente do vírus da influenza e do vírus sincicial respiratório. E uma vez que nós inibimos o fluxo através da via glicolítica com 2-DG, o vírus ele perde a sua capacidade de se replicar dentro do monócito. E esse achado é interessante porque vários artigos depois do nosso,
eles têm mostrado que justamente se você inibe diferentes pontos da via glicolítica, você também inibe, seja em monócito ou em outros tipos celulares, a replicação do vírus. Então, essa via é extremamente importante para que o vírus se replique uma vez que ele infecte a sua célula-alvo. Então, o que nós temos até agora é que concentrações altas de glicose fazem com que o monócito infectado, no monócito infectado, nós tenhamos um aumento da carga viral, da replicação do vírus, um aumento da glicólise, um aumento da produção de interferons e de citocinas pró-inflamatórias. E a nossa próxima pergunta foi entender o mecanismo por trás desses achados. Por que o vírus gosta de glicose? Por que ele induz esse aumento da atividade glicolítica? De novo, nós voltamos para esse dataset, analisar vias que estavam moduladas nesses monócitos, pacientes com Covid-19 grave ou mediana, e nós observamos que genes da via glicolítica, mas também genes relacionados à via de RIF1, ou seja, vias relacionadas ao fator induzido por hipóxia e também de estresse oxidativo, estavam altamente moduladas no cluster de monócitos, ou preferencialmente de monócito lavado broncoalveolar dessas pessoas. E a via de RIF ela é interessante, né? Então, principalmente pensando nessa área de imunometabolismo, de monócitos e macrófagos. E aqui para mostrar um pouquinho como ela é regulada, então, em condições de normóxia, o RIF1-alfa ele é constantemente hidroxilado pela enzima PHD, e isso sinaliza para a ubiquitinação do RIF1-alfa via ação da VHL, que encaminha o RIF para a degradação proteasomal. Ou seja, em quantidades normais de oxigênio, o RIF é degradado o tempo todo. Em condições de hipóxia ou ativação de células imunes, por exemplo, via receptor do tipo TOL4, TOL2, TOL7, faz com que o RIF1-alfa ele não seja mais degradado e ele tenha a sua expressão estabilizada, aumentando a quantidade de RIF1-alfa no citoplasma da célula ou no núcleo, levando à transcrição de genes alvos de RIF1-alfa. Então, nós fomos olhar para o nosso proteoma do monócito infectado, olhar especialmente para genes alvos de RIF1-alfa, e vários deles estavam modulados no monócito infectado por COV2. E para a gente tentar entender um pouquinho como que isso acontece, se é verdade no paciente, então com a ajuda do Lício, nós obtivemos alguns pacientes aqui, pacientes com Covid-19 grave, e fomos analisar a expressão de RIF1-alfa nos monócitos desse paciente. E observamos que esses pacientes possuíam, os monócitos desses pacientes possuíam uma maior quantidade da proteína RIF1-alfa. Então parece que realmente o que a gente vê in vitro é verdade em vivo. Para entender um pouquinho melhor isso, nós analisamos também os genes alvos de RIF1-alfa, sendo que vários deles são genes da via glicolítica, e observamos que vários deles também são induzidos nos monócitos infectados com COV2. Então, no nosso modelo, nós fomos ver se o RIF1-alfa era estabilizado no monócito infectado com COV2, e sim, RIF1-alfa era estabilizado, uma vez que o monócito era infectado com COV2, e aí nós fomos usar vários, um inibidor de PHD para aumentar os níveis de RIF1-alfa, ou fazer o contrário, nós diminuirmos a atividade de RIF1-alfa usando o inibidor de RIF1-alfa. Então, com esses moduladores, tentar buscar entender qual o papel de RIF1-alfa na infecção do COV2 no monócito, já que COV2 modula a estabilização desse fator de transcrição. E o que nós observamos é que quando se inibimos RIF1-alfa, nós temos aqui uma menor quantidade de RIF1-alfa, como esperado. Quando se estabiliza RIF1-alfa farmacologicamente, os níveis aumentam muito além daqueles níveis que são observados quando infectamos monócitos com COV2, e isso é verdade para a carga viral. Ela caminha no mesmo sentido. Então, fomos de novo no proteoma para tentar entender agora como que essa estabilização de RIF1-alfa pode estar acontecendo. Então, o que nós vimos na análise proteômica do monócito infectado é que vários genes relacionados à cadeia retransportadora de elétrons, ATP sintase, aos diferentes complexos mitocondriais, estavam diminuídos. E, juntamente com isso, não só diminuídos, mas a infecção do monócito com COVID-2 causava uma alteração na morfologia dessa mitocôndria.
Então, nós fomos ver como é que estava o consumo de oxigênio por esses monócitos infectados. E o COVID-2 ele bloqueou completamente, ou na verdade ele inibiu, diminuiu o consumo de oxigênio pelos monócitos infectados. E o que a gente sabe é que, conforme a gente consome oxigênio, devido a esses elétrons que vão passando nos diferentes complexos mitocondriais, que são importantes para aumentar, para levar para promover esse fluxo de prótons para o espaço intermembrana e promover um potencial de membrana que é usado para fazer ATP pela ATP sintase. Então, nós temos que isso acontece normalmente e temos aqui uma produção de ROS. Mas o que nós observamos é que vários desses componentes eles tinham a sua expressão diminuída no nosso proteoma, sugerindo que o que pode estar acontecendo é que esses prótons não estão conseguindo voltar para a matriz mitocondrial produzindo ATP, já que o consumo de oxigênio está baixo, aumentando o potencial de membrana da nossa mitocôndria. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos o fornecimento de substrato para os complexos mitocondriais. O fluxo de elétrons continua acontecendo, só que esses elétrons agora não conseguem ser transportados ao longo da cadeia transportadora de elétrons. E o que acontece é que esses elétrons acabam voltando via transporte retrógrado ou reverso de elétrons para o complexo 1. E esses elétrons vazam para a matriz mitocondrial, levando ao aumento na produção de ROS, quando nós não conseguimos fazer com que nossos complexos mitocondriais, nossa ATP sintase funcione corretamente. E nós sabemos que ROS mitocondrial, a espécie reativa de oxigênio produzida pela mitocôndria, é um importante estabilizador de HIF-1-alfa, que vai induzir por si, consequentemente, a expressão de genes relacionados à glicólise e aumentar a atividade glicolítica. Então, nós vimos que realmente no monócito infectado com COVID-2 tem uma maior quantidade de ROS mitocondrial. E o próximo experimento foi, vamos inibir ROS e ver o que acontece, seja com um inibidor específico de ROS mitocondrial ou de ROS total do nosso monócito. E nós observamos que quando fizemos isso e infectamos o monócito com COVID-2, a carga viral é muito diminuída. Então, essas espécies reativas de oxigênio são importantes para levar a estabilização de HIF e, consequentemente, a indução desse perfil glicolítico que é necessário para a replicação do COVID-2 no monócito. E um dos mecanismos que nós temos a produção de ROS, espécie reativa de oxigênio, na mitocôndria, é justamente pelo transporte reverso de elétrons, que não conseguem passar do complexo 2, por exemplo, para os diferentes complexos. E para isso é um mecanismo que é muito fácil de ser inibido. Então, a rotenona é uma droga que justamente inibe esse transporte reverso de elétrons para o complexo 1, caso ele esteja acontecendo. Então, nós tratamos monócitos com rotenona e infectamos eles com COVID-2. E o que nós observamos é que a replicação viral diminuiu e muito. E um ponto importante é beleza, nós conseguimos entender o mecanismo pelo qual o COVID-2 se replica no monócito e induz a produção de interferons, de citocina pró-inflamatória para esse monócito. Mas qual a repercussão disso no nosso sistema imune? Vários relatos da literatura mostram que a nossa imunidade adaptativa está disfuncional em pacientes com Covid-19 grave. Nós temos fenótipos alterados desses linfócitos T, seja CD4, seja CD8. E essa uma tempestade de citocina que é observada nesses pacientes com Covid-19 grave, nós sabemos que ela é responsável por essa paralisia imune, ou seja, essa disfunção da nossa imunidade adaptativa, e também por morte de células pulmonares e lesão no nosso pulmão. O que nós fomos investigar é, será que esse efeito do COVID-2 no monócito tem uma repercussão em termos de morte de células epiteliais ou de disfunção da nossa imunidade adaptativa? Então, fizemos um experimento relativamente simples, onde nós pegamos monócitos, pré-tratamos com os moduladores de HIF ou de ROS mitocondrial, infectamos com COVID-2 e pegamos o sobrenadante, ou seja, o meio condicionado desses monócitos infectados, e fizemos uma reação linfocitária mista com PBMC, com células mononucleares do sangue periférico de pessoas saudáveis. E também adicionamos um anticorpo para neutralizar a IL-1-beta, que é uma citocina pró-inflamatória produzida por monócitos infectados com COVID-2 durante esse ensaio.
E fomos analisar se a proliferação está afetada, se a produção de interferon gama por linfócito CD4 e CD8 é afetada por isso, e a expressão desse marcador de exaustão de linfócito T, ou seja, de disfuncionalidade do linfócito T. Então, vou mostrar aqui, só por questão de tempo, o dado da expressão de PD1, e que nós observamos é que o meio condicionado do monócito infectado com COVID-2 leva um aumento da expressão desse marcador de disfunção de células CD4 e CD8, e esse aumento induzido pelo meio condicionado de monócito infectado, ele é revertido, ou seja, é diminuído, é menor, quando o monócito ele foi pré-tratado com inibidor de RIF, com inibidor de ROS mitocondrial, ou quando nós neutralizamos a citocina pró-inflamatória e L1-beta nesse ensaio. Então, de uma forma geral, de uma forma bem resumida, o que nós observamos é que o COVID-2, ao infectar monócito, ele promove uma disfunção na mitocôndria desses monócitos, aumentando a produção de espécie reativa de oxigênio por essa mitocôndria, que por si leva à estabilização de RIF1-alfa, e RIF1-alfa leva agora, por sua vez, à transcrição de genes relacionados à via glicolítica. E esse aumento da atividade da via glicolítica, do metabolismo de glicose, ele é importante para que o vírus se replique nesse monócito, mas também para que o monócito produza essas citocinas pró-inflamatórias, esses interferons, que vão levar à morte de células epiteliais pulmonares, eu não mostrei isso aqui por questão de tempo, vão levar a um aumento na expressão do marcador de disfunção de célula T e uma diminuição na capacidade dessas células T, seja CD4 ou CD8, de produzir interferon gama e de proliferarem. Então, dessa forma, a gente consegue linkar como que a disfunção na nossa imunidade inata, no caso do monócito infectado, leva a essa disfuncionalidade, ou essa alteração, essa perda de função na nossa imunidade adaptativa em pessoas, pelo menos, diabéticas ou com um quadro grave de Covid-19. Então, com isso, eu gostaria de agradecer o pessoal aqui do Lab envolvido nesse trabalho, agradecer todos os nossos colaboradores, que foram essenciais aqui, o nosso pessoal aqui, os amigos aqui do nosso grupo. Agradecer o professor Lício, que também teve a parte dos pacientes, que foi super importante para que pudéssemos concluir esse trabalho, e todo o nosso financiamento, e obrigado a todos pela atenção. Muito bom, muito obrigado, Pedro. A gente tem algumas perguntas aqui para você. Nós vamos começar com a pergunta do Pu. Você consegue projetar para ele seguir também? Então, vamos lá. Bom, Pedro, parabéns pela apresentação. E a primeira pergunta é do Rafael Lima, e ele pergunta: professor, o seu grupo observou alterações em vias do metabolismo de carbono. Vocês viram alguma alteração de metilação de DNA ou em estonas em indivíduos infectados? Nós não olhamos para a metilação, tá? Pode acontecer alteração, metilação pode, nós não olhamos. O trabalho que nós temos em andamento agora, que está sendo tocado pelo Gustavo, o que nós vemos é que quando nós ativamos metabolicamente monócitos com palmitato, insulina e glicose, esse palmitato leva a um aumento da acetilação de estonas, e de estonas específicas. A gente ainda não sabe, a gente mandou essas amostras para sequenciar, nós não sabemos ainda qual o desfecho desse aumento da acetilação de estona. Mas a gente está tentando entender, no caso, como que a obesidade obesidade não relacionada a diabetes pode também estar relacionada a uma maior gravidade da Covid-19. Então, esse trabalho está em andamento. Certo. A próxima pergunta é do Victor Munoz, e ele pergunta: existe alguma evidência de fármacos hipoglicemiantes sobre a carga viral em humanos? Os estudos que saíram até agora não foram tão conclusivos, né? Então, você teve aí um estudo com metformina que não viu muito efeito em relação ao quadro, na verdade, não a carga viral em si, mas ao quadro da Covid-19 em diferentes pessoas. O que nós sabemos é de vários estudos que vieram depois do nosso inibir a atividade glicolítica ou fluxo de carbono diminui a carga viral, seja em monócitos ou em outros tipos celulares. Então, esse dado é bem reprodutivo. E, aparentemente, também tratar células com antioxidantes também diminui a carga viral, que é algo que a gente vê também no nosso trabalho.
Mas isso tem, acho que 1 ou 2 ensaios clínicos com antioxidantes em pessoas, e eu não vi esses dados ainda também. Pedro, eu tive conversando com alguns endocrinologistas clínicos esse final de semana e, de fato, o que está claro é que os pacientes com diabetes que estavam bem controlados antes da infecção, eles têm um prognóstico melhor. Quer dizer, o que deixa o prognóstico ruim é o paciente tá mal controlado metabolicamente e aí adquirir a infecção. E essa questão com relação ao tipo de medicamento, essa é uma questão que permanece aberta mesmo. Os endocrinologistas ainda não sabem qual medicamento é melhor ou se algum deles é melhor. Talvez simplesmente a manutenção do paciente num bom controle metabólico já seja suficiente. É bem provável que seja isso, porque para você ver um medicamento específico, tanta variável, que vai ser difícil você falar que é um medicamento em si ou é simplesmente porque você controlou a glicemia. Exatamente. Eu acho que o efeito benéfico vem mais de você controlar a glicemia em si do que do próprio medicamento, mas não sei, teria que testar. Exato. A próxima pergunta é da Andressa Reginato e ela diz: dos inibidores que você abordou, existe algum que tem potencial clínico para ser testado em humanos? Ou já tem algum que já vem sendo testado? Moduladores de RIF se mostraram promissores para o tratamento de pacientes com COVID, então eles já são usados para o tratamento de alguns tumores sólidos, tá? Tem ensaios clínicos com inibidores de RIF1-alfa em pacientes com COVID. Eu não vi nenhum paper sobre isso ainda, mas eu sei que tem. Os antioxidantes, como eu falei, também tem um potencial relativamente grande, mas a gente precisa também saber dos estudos clínicos. O que está mais certo é essa parte da glicose, do metabolismo de glicose em si. E até análogos do 2-DG, por exemplo, estão em ensaios clínicos para tumores sólidos e tem aí tinha algumas propostas de ensaio clínicos em alguns países com análogos de 2-DG, mas eu não sei se foi para frente ou não. Mas tem um potencial. Pedro, no seu modelo final, você coloca infecção pelo COVID, produção de ROS e aí estabilização da RIF. Agora, o paciente que vem de base, o paciente diabético que já vem de base com distúrbio metabólico, ele já tem um set point de partida em que a RIF está alta, certo? Uhum. A minha pergunta é, você acha que, partindo desse baseline alto do paciente diabético, o vírus ainda induz mais do que aquilo? Pelos dados que a gente viu, eu acredito que sim, porque quando a gente infecta um monócito sem estabilizar a RIF, o monócito leva a uma estabilização de RIF. Quando nós estabilizamos RIF no monócito infectado, a carga viral é muito maior. Então, se você potencializar a estabilização de RIF antes da infecção e vier a ser infectado, provavelmente você vai potencializar a replicação viral, pelo menos no monócito, né? Em outros tipos celulares eu não tenho certeza. A próxima pergunta é do professor Márcio Torsoni e ele diz: após a infecção, o monócito altera a captação de glicose, considerando o indivíduo diabético que tem redução da captação de glicose? Parabéns pelo seu estudo. Obrigado. Márcio, eu não sei, porque o que acontece no monócito é um pouco diferente, por exemplo, das células que são insulino-dependentes, né? Então, o monócito não é via GLUT4, é GLUT1 principalmente, e quanto mais glicose tiver ali no meio, mais ele vai fazer uptake dessa glicose. Embora nós não tenhamos medido o uptake de glicose, o que nós vemos é que o aumento do fluxo, ou seja, a velocidade da via glicolítica, ela é importante. Então, o vírus ele induz a expressão de PFKFB3, né, que é um ativador da via glicolítica, que acelera a velocidade da via. E quando nós inibimos essa enzima, ou seja, nós inibimos a velocidade da via glicolítica, a carga viral ela diminui. Então, não posso afirmar que isso é devido a um aumento no uptake de glicose, mas é relacionado ao aumento na velocidade com que a glicose é metabolizada pela via glicolítica. E nós temos um aumento na expressão de GLUT1, né? Então tudo indica que o uptake de glicose deve estar aumentando. Tá ótimo. E agora uma última pergunta da Amanda. Ela pergunta: por que estes monócitos não são atacados por CD8 positivo? Então, os monócitos, provavelmente, eles podem ser sim atacados por CD8, por células CD8, já que eles são células apresentadoras de antígeno e vão apresentar esses antígenos virais para células CD8, na verdade, induzindo uma resposta de célula CD8.
Só que o que acontece é que esses monócitos eles estão, de alguma forma, induzindo uma disfunção nessa célula CD8. Então, por exemplo, pode ser que o monócito, uma vez que ele apresente peptídeos virais para uma célula CD8, ele faça com que a célula CD8 se torne exausta, por exemplo, por estímulo repetitivo, levando a um aumento, por exemplo, na expressão de PD1, que é o marcador de exaustão, e aí esse CD8 não vai conseguir fazer sua função apropriada. Essa quantidade também aumentada de citocinas pró-inflamatórias, IL-6, IL-1-beta, TNF, nessa proporção vai levar também a uma disfuncionalidade desse linfócito CD8. Então, embora o monócito possa ser infectado pelo CD8, ele também é a célula que vai falar para o CD8 como é que o CD8 vai responder. E se ele falar para o CD8, ó, você vai responder dessa forma, dificilmente o CD8 vai conseguir voltar no monócito infectado e eliminar essa célula. Ô Pedro, essa era a última pergunta, porém chegou uma última pergunta aqui que eu acho melhor fazer para você, porque ela está sendo feita pelo seu chefe. Tá. Projeta aí. É a pergunta do professor Everardo. Oi, Everardo. E o glucagon? Você quer responder, não quer, Pedro? Lógico, tem essa aí, não vou deixar passar. É verdade. E o glucagon, nesses estados, está alto, principalmente os hormônios contrarreguladores. Como fica este controle? Essa é uma excelente pergunta, Everardo. E eu vou ser bem honesto, não tenho ideia. Até em relação aos níveis de glucagon nos papers clínicos que saíram, não está muito claro ainda se tem uma relação direta de glucagon com a gravidade da Covid-19, com a carga viral, com a resposta do sistema imune exacerbado. Então, isso é uma coisa interessante de se olhar. Talvez uma coisa mais prospectiva, olhando dados clínicos de pessoas com Covid-19 grave, mediana, leve, para ver como é que o glucagon ele se comporta, né? Mas eu não sei mesmo. Tá ótimo. Então, muito obrigado, Pedro, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por ter aceito o convite de apresentar ele aqui. Foi um prazer. Muito obrigado.